vocês. Excelente. Hoje eu convido uma pessoa que é para lá de especial, que tem uma energia magnífica e tem um projeto que eu sou super fã desde o início da nossa trajetória no mundo da dança, né, Bel? Eu tive a oportunidade de conhecer a Bel, a gente fazendo um flash mob lá no Mufato, né? Nós movimentamos realmente com o Outubro Rosa, depois fizemos isso no Plaza, e com certeza é uma pessoa que vocês vão poder se conectar, então eu vou pedir para que vocês coloquem o contato de vocês no chat, que depois eu vou mandar para a Bel. Não percam a oportunidade de tomar um café com ela, não percam a oportunidade de colocar dentro da empresa de vocês, de implantar realmente o Outubro Rosa. E a Bel vem com esse projeto magnífico. Então, seja muito bem-vinda, Bel Garcia, à Rede Passo a Passo. Esse conteúdo vai ficar gravado para o nosso aplicativo para a gente poder dividir também com os colaboradores depois. Nossa, mas como eu estou feliz de estar aqui, loira linda. E loira linda é um jargão meu. Alguém aí falou isso, hein? Estou muito feliz, gente. É uma egrégora isso, né? É uma egrégora mesmo. É incrível como é uma rede de pessoas e não de negócios, né? Obrigada, Ellen, viu, por estar junto de novo, né? Não, e a gente começou, você esqueceu do primeiro que foi no Rio Preto Shopping, o primeiro Outubro Rosa foi lá atrás, na fonte, lembra? Que tinha verdade, Bel, foi na fonte, É, verdade, primeiro foi na fonte. Foi, faz tempo, ó, faz muito tempo, né? Mas estou muito feliz mesmo de estar aqui. Eu vou poder compartilhar a tela, não? Para poder passar algumas Sim, Bel, coisas. eu já te coloquei como co-anfitriã. Vê se você consegue compartilhar aí. Deixa eu ver. Consigo. Ei, mas quanta coisa a gente aprendeu, fala a verdade, com essa pandemia. Fala para mim quanta coisa a gente aprendeu. Bom, eu quero falar um pouquinho para vocês hoje, não só sobre o Outubro Rosa, mas o que o Outubro Rosa significa para mim, porque o Outubro Rosa ele é um movimento bastante antigo, mas eu acho que ele tem um significado tão incrível, e eu estou me sentindo assim muito em casa. Alguém falou a palavra ninho aí também, né? De como vocês se reúnem como um ninho, como vocês se sentem acolhidos, e como eu estou me sentindo em casa também, sabe, Ellen? É muito agradável essa diversidade que vira uma egrégora, e realmente eu tinha pensado em vocês como uma egrégora, e eu me senti... A egrégora é aquela energia que onde duas ou mais pessoas estão juntas, aquilo começa a fluir, né? E eu acho que vocês formam uma egrégora, né? Eu acho que não só durante todo esse período, porque eu acho que essa pandemia veio nos ensinar muita coisa, no sentido de descobrir novos talentos e de como a gente, estando junto com pessoas que têm essa capacidade de, não só de resiliência, mas de ser antifrágil mesmo, de sair melhor do que entrou, porque resiliente é aquele que segura as pontas e dá conta, e o antifrágil é aquele que entra de uma maneira e se transforma a partir dos obstáculos. E eu acho que a gente está... Eu estou me sentindo muito confortável porque eu estou me sentindo dentro dessa egrégora nesse momento. Porque, bom, eu sou psicóloga, sou psico-oncologista e mentora de longevidade saudável, e o ano passado, dia 19 de março, eu literalmente fechei meu consultório de anos de atendimento presencial e passei totalmente, exclusivamente para online. E eu não sei, né? As coisas vão acontecendo na vida da gente. Eu já já fazia alguns atendimentos online, mas eram meio esparsos, assim, porque eu já era cadastrada no meu conselho para atendimento online. Nada nessa vida é por acaso, nada, né? E aí eu migrei totalmente. Inclusive os grupos que eu dou mentoria de hábitos saudáveis, estilo de vida, como é que a gente... Alguém aí falou, que eu gostei demais, de alguém que falou a respeito de saúde, de levar a saúde até a casa da pessoa. E não tem como a gente viver o tempo, porque a nossa expectativa de vida aumentou em mais de 30 anos, né? A gente vai viver... Fazer 100 anos hoje em dia não sai mais no Fantástico, não é mais notícia, né? É uma coisa que está virando já comum. Então, a gente vai viver.
A gente tem essa oportunidade de viver para mais de 100, mas como a gente vai chegar nesse a mais de 100 vai depender do que a gente está fazendo nesse momento, né? Então, para mim, o Outubro Rosa, ele traz essa possibilidade de ser os dois lados de uma mesma moeda, da gente transformar o círculo vicioso no círculo virtuoso. Mas eu, antes de falar sobre isso, vou falar um pouquinho do Outubro Rosa. Você sabe, Ellen, de onde surgiu o Outubro Rosa? Você acredita que eu fui saber ontem quando eu li o teu post? Eu não sabia, eu achei tão interessante, eu não sabia, eu fui ler teu post e aí eu vi. Muita gente não sabe, né? Outubro Rosa, ele é um movimento, acho que o que é o movimento todo mundo já sabe agora, mas ele começou com essas duas lindas jovens, a Susan e a Nancy, são duas norte-americanas, e a irmã, sabe aquelas irmãs muito próximas, muito unidas, e a Susan começou a passar mal e foi ao médico, e aí ela teve um diagnóstico depois. Se tem uma coisa que dá um desespero muito grande na gente, é quando a gente faz exames e fica na expectativa do diagnóstico, né? Aquela expectativa é muito ruim. Às vezes é pior do que o próprio diagnóstico, porque quando você tem o diagnóstico, você sabe o que você tem que fazer. Enquanto você está na espera, é desesperador mesmo, né? Mas quando veio o diagnóstico, infelizmente, a Susan estava com câncer avançado, né? E câncer de mama avançado. E aí foram muitas cirurgias, uma época onde a cirurgia era mutiladora, foi lá nos anos 80, era uma cirurgia, e os tratamentos, a quimio, a rádio, eram tratamentos que geravam muita dor, muita toxicidade no organismo, e entre ela descobrir e ela falecer foram muito poucos meses, né, de muito sofrimento. E a Nancy sempre do lado dela. E chegou um dia que a Nancy, conversando com ela, perguntou: o que eu posso fazer por você? E a Susan falou: por mim nada mais, mas eu quero que você espalhe para o maior número de pessoas o que significa um diagnóstico precoce do câncer, como é importante isso. E aí a Nancy, né, depois que passou tudo, que a Susan faleceu, ela criou uma ONG que tem o nome dela, que é essa de baixo, uma fundação que agora ela é incrível, ela é grandiosa no mundo todo e ela se dedica exclusivamente à pesquisa contra o câncer, né? Aquilo que pode ser. E só assim um adendo, gente, tudo aquilo que a Susan passou, da mutilação, das dores, de tudo, hoje em dia é completamente diferente. Os tratamentos hoje em dia do câncer, eles têm uma suavidade muito maior do que se tinha antigamente. Aliás, na parte da oncologia, a cada dia tem novidades muito boas, né? Então, esse foi o começo, e aí eles começaram, aí fizeram a primeira corrida pela cura, com aquele lacinho, e aí de lá para cá foram iluminando de rosa, que é a cor símbolo, vários lugares, o que elas queriam? Iluminar de rosa lugares característicos de cidades, para poder o rosa significar essa importância da detecção precoce do câncer de mama, né? Teve pelo mundo todo, o primeiro lugar foi o Obelisco de São Paulo, aqui no Brasil, mas assim, depois se espalhou pelo mundo todo, em vários lugares, muitos lugares. E aqui, nosso primeiro lugar que a gente iluminou em 2011 foi a Swift, que ficou muito linda. Não foi nada fácil no início, os empresários entenderem o que significaria, qual a importância, a dimensão do movimento Outubro Rosa para a empresa, inclusive, não só como prevenção, como detecção precoce, mas como um retorno para a empresa, né? Então a gente foi meio que engatinhando, a gente foi assim, quando eu meio que tatuei isso em mim, né? Esse objetivo do Outubro Rosa. Eu acredito extremamente que a gente tem muita coisa para a gente fazer preventivamente, né? Então, em todo lugar que eu entrava, era restaurante, todo lugar, eu falava se havia possibilidade de fazer alguma coisa. E eu lembro de uma vez que a gente entrou num... Posso falar nome?
Ellen, aqui de uma outra empresa. Pode falar o nome sem pode, não tem problema. Não, mas pode falar. Aqui não, tá, é que eu entrei no Zapas e foi muito legal. Eu conversando ali com a pessoa, e a pessoa já identificou a possibilidade, ela montou para aquele ano um suco rosa e um pão que era rosa também, um sanduíche com pão rosa, né? Então, teve coisas, por exemplo, eu fui fazer um evento no Automóvel Clube, na época áurea do Automóvel Clube, e eles fizeram um cardápio de massas rosas, foi a coisa mais linda. Então, várias coisas que são possíveis serem feitas, e que aquilo naquele momento lembra, opa, eu acho que eu ainda esse ano não fiz meu autoexame, não fiz esse mês, não fiz o autoexame, enfim. É tudo isso, tudo que a gente fez, todos os eventos que a gente fez, tudo, eu me sentia como numa escola de samba, acabava um Outubro Rosa, eu já começava a pensar para o próximo como é que ia ser. Então, a mídia, eu estava vendo que tem alguém da revista aqui, a mídia foi de uma importância imensa dentro desse movimento para ele ser o que ele é hoje em Rio Preto, né? A gente trabalhou com escolas municipais, estaduais, teve sempre muita doação para as casas de apoio, e aqui nessa foto aí vocês estão vendo, foi aquele dia no Mufato que o Fabinho... Gente, que maloqueira, gente, aquela loira do lado direito ali, maloqueira, sou eu, olha lá, que maloqueira. Ô, Bel, até se você me autorizar, vou contribuir, porque assim, eu tive a oportunidade de conhecer a Bel, porque a minha mãe teve câncer de mama, né, e graças a Deus minha mãe teve lúpus, então foi uma doença que foi, né, judiada mesmo, ela teve algumas complicações, mas graças a Deus ela venceu o câncer de mama, então assim, é gratificante para mim ter minha mãe como guerreira, lógico, mas hoje ter essa conscientização também da importância de pegar bem no comecinho, né, Bel? Porque minha mãe sempre foi muito rígida em fazer os exames, como ela sempre teve carocinho no seio, ela tirou 18, né, que era benigno, e aí ela teve de um ano para o outro maligno. Então foi muito no começo, então por isso também a conscientização de você fazer o autoexame. Essa é a diferença entre a vida e a morte, num caso de câncer de mama, Ellen. É assim. É assim, sabe? É incrível isso, né? Então, eu acho que é muito mais sério do que a moda, né? Não é só bonito iluminar de rosa, falar sobre o rosa, colocar lacinho rosa, não é só, é vida, nós estamos falando de vida, né? Então, é uma doença rara em mulheres jovens e em homens, viu? Eu quero salientar aqui que homens também podem ter câncer de mama. É raro, mas pode ter, né? A incidência começa a partir dos 50 anos, maior ainda a partir dos 60 anos. E para o ano de 2021, o INCA já estimou em quase 66.300 casos novos de câncer, né? Esse autoexame, gente, que é importantíssimo ser feito, uma vez por mês. O autoexame que a gente fala e a gente, às vezes, muitas vezes esquece, né? Para a mulher que menstrua de 7 a 10 meses depois que começou a menstruação, para a mulher que não menstrua mais, escolhe um dia do mês, por exemplo, para não esquecer, porque a gente esquece, na rotina do dia a dia a gente esquece. Por exemplo, marca teu dia, você faz aniversário, por exemplo, 19 de julho. Todo dia 19 de todos os meses você vai fazer o autoexame. Pronto, para você não esquecer, porque senão passa e esquece mesmo. E ir ao médico, né? Como que é, a partir dos 20 anos de idade, em frente ao espelho, numa posição deitada e durante um banho. Em frente ao espelho, com os braços abertos. Por que a gente fala dessa posição? Porque quando você olha para as mamas, né, gente, a gente nunca tem nada simétrico, tá, no nosso corpo, nem mama, nem olhos, mãos, nada. Então, você vai ver uma diferenciação de um mês para o outro anterior. Se houve uma retração do mamilo, se tem uma vermelhidão, se a pele está parecendo meio casca de laranja, se tem algum peso, se você percebe que parece que tem uma mama que está mais pesada que a outra. Então, são detalhes importantes de serem percebidos. Deitada, se coloca uma mão embaixo da cabeça e com a ponta dos dedos, só com a ponta dos dedos, de maneira bem leve, você vai fazendo o contorno da mama e sempre a axila. Do outro lado, a mesma coisa. E no banho, isso aí é uma coisa que a gente sugere, inclusive, para os homens fazerem também no banho, porque
fica com a mão ensaboada, o corpo ensaboado, fica mais fácil deslizar a mão e fazer o mesmo movimento, sempre com a ponta dos dedos, né? Levanta um braço, para que possa sentir se tem alguma alteração. Só isso, entendeu? Não é para ficar... o que a gente tem que entender é o seguinte, se a gente encontrou, é porque estava lá. O fato de não procurar não quer dizer que não está lá. Então, porque o que pode estar lá não necessariamente precisa ser maligno. Olha o que a Ellen falou da mãe, que, né, encontrou 18 e que eram todos benignos. Mas uma hora encontrou um que era logo no começo. É isso que precisa. Só que o autoexame, ele não exclui o exame médico e a mamografia, de jeito nenhum. É importantíssimo. A mamografia, a partir dos 45, 50 anos, no mínimo a cada 2 anos de intervalo, gente, ela tem uma eficácia de 90% a 95% de pegar em tempo. E se pegar em tempo, de curar. Então, é muito sério. E o ultrassom para tirar alguma dúvida da mamografia e para mulheres jovens que ainda têm a mama densa, né? Outro fator de risco, histórico familiar. Parente de primeiro grau, por exemplo, né? Ter a mãe, irmã ou filha e homem, ou homem também de primeiro grau na família, aumenta o risco em 2 a 3 vezes. E parentes de segundo grau, aumenta o risco em 1 vez. Menstruação antes dos 12 anos, se a mulher começou a menstruar antes dos 12 anos, ou após a menopausa após os 55 anos também. Gravidez tardia, que é uma coisa que hoje em dia já é comum, ou ser nulípara também, né? Que a mulher não tem filhos. Então, esse tem um risco aumentado. Eu e já a entendi idade... agora, hein, Gessé? Vocês querem que eu engravido para diminuir o risco do câncer de mama. Ô, Bel, o povo tem colocado um monte de filho para mim aí, viu? Eu imagino a cobrança, Ellen, eu imagino a cobrança, né? Mas isso é comum. E também depois, na hora que vier o primeiro, vai falar, mas e o segundo? Vai deixar um sozinho, filho único? Não, não pode. Cobrança sempre vai ter. Mas tem outros fatores de risco. Obesidade, consumo excessivo de bebida alcoólica, inatividade física e tabagismo. Gente, agora a gente começa aquilo que eu quero falar para vocês. 5 a 10% é hereditário, viu, Ellen? 5 a 10% é hereditário. 90 a 95% é comportamental e ambiental. Olha bem o que eu estou falando para vocês. O nosso adoecimento, 5 a 10% é genético. E 90 a 95% é o nosso estilo de vida. É muita coisa nas nossas mãos para a gente poder ficar preocupado com 5 a 10%. Vamos focar nos 90 a 95%. Porque aí a gente consegue mudar o círculo vicioso no círculo virtuoso. Porque o que é estilo de vida? O que é o estilo de vida? É o que a gente come, o que a gente bebe. E não é o que a gente come, o que a gente bebe no Natal, no aniversário, numa festa. Não, é o que a gente come, o que a gente bebe todos os dias. São as escolhas que a gente faz todos os dias. É aquilo que você decide comer todos os dias. Lembra sempre, a gente é resultado. A gente é resultado do que a gente faz todos os dias. Não é um dia ou outro, todos os dias. Estilo de vida, então, o que a gente come, o que a gente bebe, as nossas emoções. O que você faz com a tua raiva? O que você faz com aquela irritação que você fica, com aquela mágoa que você vem carregando? Aconteceu algo há 2, 5, 10 anos. Você está carregando isso ainda? Você está fermentando isso dentro de você? A culpa de você ter falado ou feito algo que naquele momento você achou que fosse o melhor, ou que aconteceu, você carrega isso ainda com você. Gente, as emoções a gente precisa canalizar de uma maneira que ela nos favoreça a nossa saúde. Ela faz parte do nosso estilo de vida.
do mesmo jeito que o hábito, todos os nossos hábitos, aquilo que a gente faz. Bom, fumar eu tenho certeza que aqui ninguém faz isso, porque vocês são uma galera muito inteligente para isso, né? Então fumar provavelmente ninguém faz. Mas sedentarismo, o nosso sono, como é que a gente faz com o nosso sono? A hora que você acorda, a primeira coisa que você faz é pegar isso daqui e começar a passar e ver rede social. Deixa eu ver aquela mensagem que eu estava esperando. Nossa, o WhatsApp precisava chegar. Deixa eu ver as notícias, as últimas notícias, porque eu sou empresário, eu preciso estar muito bem antenado. A hora que eu acordei, eu vou deixar o mundo externo entrar dentro de mim, ou eu vou escolher direcionar o meu dia com uma intenção, com algo que eu desejo realmente fazer nesse dia. Fazer uma meditação, fazer uma oração, fazer uma intenção, fazer meu alongamento, acordar meu corpo junto com a minha mente. Como é que eu acordo? Como é que eu vou dormir? Como é que o que eu faço nos 40 minutos, uma hora antes de dormir? Eu fico vendo CNN, eu fico vendo GNT, eu fico vendo rede social, eu fico vendo filme violento, ou eu acalmo a minha mente, começo a me desconectar, faço meu chazinho, tomo um banho gostoso, me preparo para me aconchegar num horário quase sempre o mesmo. Não vou dormir uma hora, um dia às 9, um dia meia-noite, um dia 1, caio desmaiada de cansaço. Não, eu me organizo. Como é que estão os nossos hábitos? Gente, ou a gente faz isso e se organiza, ou a gente vai fazer com que essa senhora chegue mais rápido do que precisa. A gente vai fazer isso com os nossos 90, 95. Depende da gente. Temos 20 minutos. Eu vou até acrescentar aqui, Bel, eu tenho a minha avó, ela tem 89 anos. E ela fala isso. Ela fala, Fia, mas para que vocês ficam ligando a televisão para assistir essas coisas ruins? Liga o som. Olha que fantástico. Sabedoria. Sabedoria, né? Vou mais rápido. Gente, isso daqui é só para a gente ver o que a gente come, né? Às vezes a gente está preocupado, está correndo, ai, não, deixa eu pegar. A gente desembala, a gente desembala, a gente desembala. Não, vamos descascar mais, porque olha o tanto de óleo que tem naquela coisa. A gente sente, né, na mão, é puro óleo e puro sal, né? O tanto de açúcar que tem naquelas coisas, a gente fala, não, eu não consigo ficar sem um refrigerante. Não existe, não consigo, né? E, de novo, né, aquela raiva, aquilo que nos fomenta, aquilo que ferve dentro da gente, e que ou a gente implode, sentindo sintomas, ou a gente explode, né? O que a gente faz com as nossas emoções? E quando eu falei para vocês, né, de trabalhar muito na psico-oncologia, eu entendi que eu quero uma missão maior ainda, além de trabalhar com pacientes, né, pela dor do diagnóstico, eu quero ajudar as pessoas pelo amor pela vida. E eu descobri há muito tempo as zonas azuis, não sei se vocês conhecem, são 5 lugares do mundo que têm centenários vivendo super bem. Tem acima de 102 anos, tem andando a cavalo, tem andando de bicicleta. E aí eles foram estudar essas pessoas, falaram, como assim, gente? Como é que é possível? Sim, é possível. Eles viram a qualidade de vida deles. Coisa simples. Eles caminham mais, né? Eles se movimentam muito mais, eles têm uma alimentação muito saudável, mais leve, comem menos. Sabe aquela coisa que você não sai da mesa estufado? Comem mais, aquela comida mediterrânea, né? Azeite, aqueles grãos, comida mais leve, mais salada. Eles têm um sono adequado, eles têm propósito de vida. Eles têm propósito de vida. Eles se conectam com algo superior além deles, e eles têm uma rede, olha a rede, de amigos, de pessoas, de suporte que os ajudam a caminhar, a passar pelos obstáculos. Aquela pessoa que você pode ligar, que você pode contar, isso daí é dos pilares da longevidade saudável. E eu queria deixar só para vocês aqui algo o que vocês podem fazer
dentro da Bel, empresa de só vocês. um detalhe, tem um livro que chama O Segredo das Pessoas que Nunca Ficam Doentes. Eu não sei se você já leu ele. Esse não. Ele fala exatamente dessa zona azul e ele conta um pouco dessa trajetória, mas cada página é um segredo de uma pessoa que viveu 100 anos. Então, canja de galinha, né? Aí eles falam várias coisas. É um livro muito legal, não assim, para ler uma página por dia, sabe? É um livro bem gostoso Sei. de ler. Eu vou até anotar. Como é que chama, Ellen? O Segredo das Segredo. Pessoas que Nunca Ficam Doentes. Eu vou te mandar Tá, uma foto, eu tenho ele em casa. tá, legal. Eu tenho uma tia, ela faleceu esse ano, infelizmente, com 108 anos, lúcida, sem usar fraldas. Por quê? Sabe o que ela fazia, gente? Antigamente não tinha academia, né? 108 anos. Ela pegava uma caixa de fósforo, ela espalhava pelo chão e ela ia pegando um por um. Ela fazia o agachamento natural, que é uma coisa incrível, e lia muito, muito, muito. Então, é possível, existe isso. Mas uma coisa que eu queria sugerir para vocês, né, dentro das empresas, não adianta a gente fazer, né, vocês oferecerem para o outro aquilo que vocês não fazem com vocês. Então, procurar ser modelo, né? Como é que vocês estão vivenciando esse cuidado da vida de vocês? Oferecer um café saudável. Gente, de verdade, refrigerante não faz bem, né? Então, em vez de refrigerante, oferece fruta, né? Começa a inserir alguma coisinha diferente, alguma coisa mais saudável. Promova rodas de conversa com esses temas mesmo, aquilo que a gente está falando aqui sobre estilo de vida, sobre qualidade de vida, sobre qual o cuidado que eles estão fazendo, né? E depois façam uma gincana para ver o que eles aprenderam dessas rodas de conversa. Porque um colaborador saudável, gente, é uma empresa rentável. Ele falta menos, tem maior produtividade, tem muito maior criatividade. Na hora que parece um pepino, alguma coisa para resolver, eles estão mais atentos. E tem o incentivo da família, né? Porque ele vai chegar menos irritado em casa, a mulher vai estar mais feliz, a hora que ele sair para trabalhar, a mulher também vai estar mais feliz. Então, é todo um círculo que passa de vicioso para virtuoso. E eu queria só para finalizar falar para vocês, eu acho que vocês já conhecem, a fábula dos dois sapinhos, né? Pegaram dois sapinhos, colocaram numa panela com água fria, ligaram o fogo bem fraquinho e aquilo começou a esquentar a água. E sapo não pode ficar na água quente, sapo tem que estar na água gelada. E aí um deles começou a falar, nossa, acho que eu estou me sentindo meio mole. Não, conversa sua, imagina, está tão bom, daqui a pouco a gente sai daqui. Mas eu acho que não está, não sei o que está acontecendo, não estou me sentindo. Imagina, daqui a pouco, amanhã a gente faz daqui, depois a gente sai. Conclusão, lógico que eles morreram, porque a água foi esquentando e eles ficaram sem respiração pela pele. Então, o que eu estou querendo falar para vocês é o seguinte, o que vocês estão fazendo com o que o teu corpo está falando com você, com os sintomas que você está percebendo, sabe aquela pontada que às vezes dá uma dorzinha que você fala, isso acho que é porque eu estou muito cansado. Aquela ardência no estômago que você come alguma coisa, você fala, mas acho que foi o tempero que está diferente. Aquela insônia que você fica rodando na cama, você vira para um lado, independente da situação, independente de pandemia, independente do que a gente vive, é o que a gente faz com aquilo que nos acontece. O que você está cuidando de você, como você está cuidando de você, porque a tua vida está nas tuas mãos. Não tem, assim, acho que a gente já aprendeu na pandemia o valor que tem a vida. A gente aprendeu na pandemia o valor que tem a vida, o valor que tem cada momento, o que você está fazendo com os teus momentos. Nós somos resultado do que a gente faz todos os dias, não é esporadicamente, são todos os dias. O que você escolhe fazer? Obrigada, Ellen, por estar aqui. Mesmo, de coração, estou muito feliz. Gente, eu sou suspeita de falar, porque ela e o doutor Eduardo é tipo meu rei e minha rainha, assim, né? De incentivo, de realmente cuidar da saúde. A gente vai abrir, a gente tem 10 minutos para perguntas agora. Ô, Bel, eu queria iniciar
falando assim, além do que você colocou no slide, quais as dicas, assim, insights que você já viu nas empresas para a gente incentivar ainda mais essa conscientização, não só do Outubro Rosa, né? Mas a gente tem o Novembro Azul, que todas as estratégias que a gente usar no Outubro Rosa dá para colocar no Novembro Azul também. Então, coisas que você acha legal aplicar. No passo a passo, a gente tem 10 dias ainda de Outubro Rosa. A gente teve um rapaz aqui na nossa rede, você estava falando de brindes, ele faz pudim e ele fez um pudim rosa para a J. Silva Painéis dar para as colaboradoras. Então, assim, além de brindes, né? O que mais que a gente pode gerar nessa conscientização para os colaboradores? Eu tive um insight aqui, eu vou dar um dia de folga para a Larissa ir lá fazer o exame de mama. Então, já está marcado aí, viu, dona Larissa? Você já pode escolher já, porque não vai ter desculpa. Então, Bel, você gerar Fantástico. esses insights para nós. Fantástico. Acho que isso, por exemplo, uma coisa que as pessoas esquecem, Ellen, muito é o autoexame. Eu acho que até passar esse folheto, isso que eu pus aí, como um folheto mesmo, e passar para elas, porque é uma coisa que é tão falado, mas, gente, o que eu tenho de paciente que descobriu no início, por causa do autoexame, é incrível, sabe? Então, acho que isso é uma das coisas. Quando você falou do Novembro Azul, nós temos o setembro, que ele é do pulmão. Uhum. Nós estamos num ambiente também que precisa cuidar do pulmão. Nós temos o dezembro, que é da pele. Então, nós temos, cada mês, nós temos uma possibilidade de fazer isso que eu falei, por exemplo, de fazer uma... Às vezes, a gente acha assim, não tem tempo para parar para ter uma roda de conversa. Gente, o resultado de um grupo dentro de uma empresa para minimizar algumas entraves, algumas arestas que precisam ser minimizadas, é incrível, né? E isso pode ser feito, por exemplo, num final de tarde, nos 15 minutos de uma colocação mesmo. Como é que está o estilo de vida? Porque o que a gente quer? A gente quer que a empresa renda, que ela tenha produtividade. Isso depende do colaborador. Se o colaborador estiver com dor, se ele tiver... Porque antecede os exames e as possibilidades de, por exemplo, de pegar, de desenvolver ou não um câncer ou uma outra doença. É o dia a dia mesmo do colaborador. Como é que ele está se cuidando? Como é que é o sono dele? Então, passar algumas orientações, colocar para eles algumas, às vezes é um questionário, fazer um questionário mesmo, sabe? A gente trabalhou nas escolas municipais, fazendo pesquisa curta, mas que porque o que acontece? Quando a gente trabalha com criança, a gente sabe, né, quem tem filho pequeno ainda, ele inferniza pai e mãe quando ele quer uma coisa de pai e mãe. Então, o que a gente fez com as escolas municipais? A gente montou um questionário curto, inclusive para saber, já teve alguém com câncer na família? Qual foi a última vez que você foi fazer uma mamografia? Quando foi a última vez? Até perguntar isso para ela. Antes de você, por exemplo, oferecer, faz um checklist, pergunta. Você faz exame? Você faz autoexame? Sabe como é que é feito o autoexame? Quantas vezes? Dependendo da idade. Sabe uma coisa? Tem a pergunta da Maria e do Marcelo, eu já vou abrir, mas isso daqui que você falou, até a Thaís e a Estela da Sombrear colocaram aqui, que eles acharam muito interessante você falar que de 90% a 95% é decorrência do estilo de vida, porque assim, o que eu mais tinha medo de fazer a mamografia, porque minha mãe já teve, eu falei, cara, certeza, minha mãe começou a ter caroço, não sei com 18 anos, eu tô com 35, eu vou chegar lá, uma hora vai dar ruim. Então, assim, é o que você falou, a expectativa de não saber, às vezes ela é pior, né, do que você... Mas muito. Por que, Ellen? Porque libera cortisol, que vai corroendo. O que nós temos que entender é que a nossa mente, ela não é separada do corpo. Aquilo que a gente tem, as nossas emoções, ela realmente se transformam em coisas que são tóxicas ou não, ou que despende aquela energia. Nós temos dentro da gente um quantum de energia que a gente não utiliza. Pode ver vocês, provavelmente alguém já deve ter passado por alguma situação que você fala, caraca, eu não sei como é que eu passei por isso, como é que eu dei conta disso. A gente supera. Sabe por quê? Porque está lá escondidinho. A gente deixa lá quietinho. Do mesmo jeito que a gente pode adoecer através daquilo que a gente fica
caraminholando, a gente pode se fortalecer. Porque a partir desse momento, você vai falar assim, não, pera lá, eu sei que depende de mim eu levantar desse sofá e não ficar assistindo só Netflix e vou caminhar, porque eu sei que isso vai trazer um resultado para mim. Então, uma coisa leva a outra, que leva a outra, entendeu? Então, é super importante isso, de você poder mostrar para os colaboradores, inclusive, porque nós temos que entender o seguinte, o bem não fica só com a gente, o mal também não. Então, a gente tem que escolher de novo qual lado a gente vai querer multiplicar. Eu quero essa frase na nossa foto, Lari. O bem não fica com a gente e o mal também não. Você percebeu, né? Ó, a Bel já está dando uma lição de vida aqui. Mari, fica à vontade. Eu queria mais assim, contribuir, falando, né, além acho que do estilo de vida e dessa questão do câncer. Eu acho que, pelo menos eu, muitas vezes, eu achava que, não, eu vou começar a me preocupar isso com 40 anos, né? Mais velha, mas agora, enquanto antes, né? Que agora eu já fiz os 40, não, assim, e aí eu estava conversando com meus pais, que são médicos também, sobre o tema, porque eu perdi recentemente uma amiga que teve câncer muito cedo de mama e descobriu tarde. E meu pai também tinha perdido uma, né? E todas com menos de 40. E aí o que ele falou assim, o maior perigo do câncer de mama, né, até do infarto, de tudo, é em pessoas mais novas. O risco de mortalidade é maior do que em pessoas mais velhas. Então, assim, ressaltando, né, esse tema, porque é importante para jovem, para todo mundo, porque quanto mais novo, pelo que eu entendi, maior a chance de ser mais agressivo. Né? Então, da importância da gente... Mas também a maior chance de ter mais saúde, de viver mais tempo e viver com qualidade. Ô, Bel, nunca é tarde, mas quanto mais cedo, melhor. Vem um pouco também do que você falou agora, né? A questão que o doutor Eduardo sempre coloca para mim. Ele falou assim, ó, uma vez ele me falou, não usando essas palavras, mas a cura e a não cura depende de você também. Eu acho que quando a gente pega, né, Mari, isso muito cedo, a gente fala, cara, vai acabar o mundo agora, né? E aí o desespero, talvez, ele baixa mais a questão da imunidade, onde ela pode até causar mais problemas com a doença, né, Bel? Então, eu acho que o que nos atrapalha, nós temos o medo. O medo, ele ou nos protege ou ele nos atrapalha, ele nos paralisa, ele nos impede, ele desenvolve raiva, ele desenvolve culpa, porque aí você fica, meu Deus, por que eu não fui antes? Não. Gente, nós temos que entender que a vida é agora. Gente, se tem uma coisa que a pandemia nos ensinou, é isso. A vida é agora. E eu vou falar uma coisa para vocês. Qualquer crise, inclusive a pandemia, ela só traz à tona aquilo que já estava dentro. Aquele que era mais acomodado continuou, mas justificando mais ainda, e aquele que era garrudo, agarrou nas rédeas e deu um jeito, se virou e vai sair mais forte do que entrou. Vocês podem ter certeza, porque nós trazemos à tona numa crise o que já está abafado dentro de nós. Então, depende daquilo que você constrói. Por isso, o meu programa de mentoria de longevidade saudável chama Nova Estrada, porque é uma nova estrada que a gente constrói. Gente, a estrada que já estiver pronta na frente de vocês, não foi a estrada que vocês construíram. A estrada que a gente constrói é aquela estrada que dá transpiração, que cansa, que dá medo, que dá angústia, que dá ansiedade, mas é a nossa estrada. Essa sim, a hora que você construir, essa é a tua estrada, mas você vai ter que pegar muitas vezes no facão para tirar aqueles galhos que estão lá. Depois que você compactá-la, que você passar várias vezes, pronto, ela vai fluir. Essa é a tua estrada. Aqui está pronta, ainda não é a sua estrada. Que lindo isso. Marcelão, pode fechar com a última pergunta, porque a Letícia está com cara de apaixonada igual eu. Né, Letícia? Com essas frases da Bel, tá com cara de apaixonada. O Marcelo fica à vontade para perguntar, para a gente finalizar. Ai, gente, Marcelo travou? Ele não tá piscando, travou. Ai, que dó.
Aê, foi? Fica à vontade, Marcelo. Marcelo, tá me ouvindo? Pode abrir o microfone, fica à vontade. Não, meu computador travou, desculpa. Deu uma travada aqui agora. Você estava sem piscar, vou... Marcelo, você estava sem piscar, agora foi. Agora voltou. Bel, você falou aí do Outubro Rosa e com as empresas. Para mim, assim, sempre foi uma questão assim de cada um faz o seu. É Outubro Rosa, alguém inventou, aí eu vou lá, ponho o lacinho na camisa, na lapela. Que nem a Ellen falou, o Anderson fez o pudim rosa, o outro, né, o Zapas fez o pão rosa, não sei o quê. Eu não sabia, não tinha ideia de que era um evento assim organizado e coordenado. E como é que funciona para a gente poder participar disso? Sem, obviamente que eu posso, na minha empresa, pegar e pintar tudo de cor-de-rosa e fazer o meu Outubro Rosa. Mas como que eu posso participar de uma coisa maior, de uma forma melhor? Que pergunta linda, hein, Bel? Nossa Senhora, me bate até o coração. Isso é hora de você me perguntar um negócio desse? O que é isso? Sabe por quê, Marcelo? Eu só descobri isso agora, entendeu? Pois é. A gente acha que está todo mundo já cansado, já sabendo, já, né? Porque eu fiquei 8 anos na coordenação do Outubro Rosa em Rio Preto, né? E aí, quando eu percebi, sabe o que aconteceu, gente? O que eu consegui trazer para Rio Preto? A aeronave rosa da Azul, não sei se vocês sabem, a Azul Linhas Aéreas, ela tem uma aeronave todinha pintada de rosa, com todas as aeromoças vestidas de rosa, e eu consegui trazer para Rio Preto, e foi bárbaro, porque eles escolhem algumas cidades que são representativas para poder baixar aquela aeronave linda, e com a roupa, com as meninas todas, e foi muito lindo. Então, durante 8 anos, eu estive à frente desse movimento para poder ampliar e cada vez ter mais pessoas. Mas aí eu percebi que Rio Preto já estava iluminado de rosa, então eu me ausentei, aí eu já deixei com que ele andasse sozinho. Mas, Marcelo, não tem mais assim uma pessoa, por exemplo, em Rio Preto, que concilie tudo, entendeu? Realmente agora é cada um por si mesmo. Antigamente tinha isso, era feito, por exemplo, a gente fazia um talk show, a Unorp sempre muito, muito parceira, eu trazia profissionais de fora, era incrível, porque eram debates, eram aulas, eram uma movimentação muito grande. A gente fez a escolha da Miss Outubro Rosa em pleno calçadão de Rio Preto, e o Mister Novembro Azul. Os dois, teve palco, teve desfile, teve jurado, teve coroa, manto, teve tudo. Então, sempre com muita movimentação. E por trás, como, por exemplo, aquela vez que a Ellen estava lá foi a primeira vez lá no Rio Preto Shopping, né, que foi um evento muito grande, sempre tinha um folheto ou uma explicação lá no Mufato, por exemplo. Vocês imaginem, vocês estarem fazendo compra no Mufato, não sei quem é de fora, mas se conhece, na feirinha, de repente você começa a escutar um bumbo, você começa a ver pessoas saindo, Nós levamos dançando. a banda Saculejo, Gessé, no meio da feira do Mufato. Presta atenção, aquilo tudo parou. Mas aí, depois, eu usei o microfone para falar o que aquilo estava significando. Não era só uma coisa lúdica, era algo para impactar e para chamar as pessoas, acordem, que a vida está aí e a gente precisa cuidar dela. Então, infelizmente, não tem mais essa coordenação lá. Mas, aí. Marcelo, tirando o teu insight, foi o que a Bel falou, eu até marquei aqui, né? A gente é um grupo de apoio, a gente é um grupo que a gente se mostra, e quanto mais unido a gente se mostra, mais forte. Talvez já é um insight para essas iniciativas partirem do nosso grupo, né? Então, o que a gente vai fazer junto no Outubro Rosa? Vamos, igual a Bel, ela sabe, né? O meu irmão tem assessoria de corrida, a gente tem a galera do pedal. Será que não dá para fazer uma coisa mais familiar, né? Para a gente impactar mesmo outras pessoas? Outubro Rosa a gente tem ainda 10 dias, né? Mas Novembro Azul tá aí, dezembro, como a Bel falou, então talvez no começo do mês já gere algum insight. Se vocês tiverem também, pode passar para mim e para a Lari, da gente fazer junto, né, Bel? De não necessariamente ser sozinho nessa jornada, né? Não, e se tiver essa assessoria de
A gente sempre terminava com uma caminhada enorme. A gente tinha o Bozó e o Eli, não sei se vocês conhecem também, né, em cima de um caminhão, puxando, num carro de som, puxando uma caminhada. A gente, né, naquela foto, tem todas de sombrinhas. A gente tinha muito parceiros, né, que nos ajudavam com isso. Sombrinhas para por quê? A gente ia caminhar no sol, então protege, né? A sombrinha tem um significado e ficava muito bonito, porque também chamava atenção. A gente teve desfile de motos grandes, aquelas motos assim, gente, eu nunca tinha sentado numa moto daquela, parece um carro, né? Você senta, tem um banco e tem um encosto, é incrível. De motos grandes e carros antigos pelas ruas da cidade, foi bárbaro. Então tem muita coisa que dá para, se vocês assim quiserem realmente, a gente pode pensar em alguma coisa, Ellen, para amarrar e soltar o Outubro Rosa da Passo a Passo, da rede de negócio da Passo a Passo. Eu estou sempre pronta. Meu nome é Ellen, meu sobrenome sempre pronta, né, Ionei? Ô, Bel, eu vou pausar aqui agora a gravação para o pessoal, mas